para gravar, se não esqueço. E eu vou começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda química, jovens, nossa linda química. E hoje, jovenzinhos, nós vamos nessa aula fazer a correção de alguns exercícios que ficaram indicados para vocês na semana passada e vamos conversar sobre algumas funções orgânicas, tá bom? Então, nós vamos começar fazendo a correção. Quem quiser acompanhar comigo, página 238 e página 240 estão esses exercícios, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, jovens. E vamos lá, compartilhar tela. Cadê minha tela? Aqui. Aí. Então, página 238 primeiro, jovens. O exercício 1. Diz o seguinte, como Torben Olof Bergman definiu os compostos químicos, essa foi suave, né? Ele definia os compostos em orgânicos e inorgânicos. Só vou colocar assim, tá bom? Não vou colocar a resposta completa. Ele definia eles em inorgânicos e orgânicos. Beleza. A 2. Segundo Torben, onde os compostos poderiam ser encontrados? Bom, ele defendia que os compostos inorgânicos, eles seriam encontrados em minerais e os orgânicos nos seres vivos. Então, vou colocar aqui assim, inorgânicos nos minerais e os orgânicos nos seres vivos. Então, era isso que ele defendia. Beleza? Depois a gente viu que não, que os seres vivos poderiam sintetizar algumas coisas inorgânicas, poderiam ter minerais sintetizando coisas orgânicas, não era essa a definição, tá bom? Aí vem a questão invertida, jovens, que dá uma resposta e pede para que a gente monte uma pergunta. A questão invertida dava a seguinte resposta, A química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. Que pergunta que eu posso fazer para essa resposta? Ele fala o que ela estuda. Então, a gente pode perguntar o que ela estuda, né? O que estuda a química orgânica? Ou o que a química orgânica estuda? Fica melhor. O que estuda? O que estuda a química orgânica? Então, tá aí. Essa seria a pergunta. E daí vem aquela resposta que a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos de carbono. De boas essa aí também, né? Sossegado, sossegado. E aí o exercício seguinte é o exercício 3 da página 240. Eu vou pegar uma nova lousa para fazer o 3, jovens, porque tem 3 cadeias carbônicas. E eu quero fazer as 3 juntas. E aqui não vão caber as 3, eu quero fazer elas bem espaçosas. Então, vou dar 30 segundos para quem está acabando de anotar aí. E eu vou pegar uma nova lousa.
Quando vocês acabam de anotar, eu tomo uma água. Foi. Então, agora é a página 240. Então, diz assim o enunciado, ó. Observe os compostos a seguir e classifique-os de acordo com os 4 critérios estudados. Justifique sua resposta. Pois bem, jovens, nós vimos que eles poderiam ser cadeia aberta ou fechada, ramificado ou normal, saturado e insaturado, homogêneo ou heterogêneo. Beleza? Então vamos por partes aqui. Primeiro, essa cadeia, ela é uma cadeia aberta ou fechada? É uma cadeia aberta, né? É uma cadeia aberta, ela não forma nenhum ciclo, nenhuma cadeia fechada. Ela é normal, ela não tem ramificação, não tem 2 pontas com carbono, então ela é normal. Senhor, mas tem 3 pontas, ali tem um oxigênio. Só que o oxigênio não vai contar como ramificação, tá bom? Só se for 3 pontas com carbono. Beleza? Beleza. Aberta, normal. Tá, e ela é saturada, porque ó, entre carbonos só tem ligação simples. Existe uma dupla, mas é entre carbono e oxigênio. E a classificação em saturada e insaturada é para ligação entre carbonos, tá bom? Portanto, ela é uma cadeia saturada. E por último, mas não menos importante, ela é homogênea ou heterogênea? Para ver isso aí, jovens, tem que ver se tem oxigênio, oxigênio não, qualquer elemento entre carbonos. E nesse caso tem, ó, tem um oxigênio entre carbonos. Então ela vai ser uma cadeia heterogênea. Beleza? Aberta, normal, saturada e heterogênea. Se ficarem com dúvida em alguma das classificações, mandem aí no chat que a gente já vai discutindo aí, tá bom? Tá. Agora a B. Isso aqui. Bom, aqui não fica fácil, né? Uma cadeia fechada, certo? Ela está formando um ciclo aqui, né? Um ciclo. Então, ela é uma cadeia fechada. É uma cadeia normal, ela não é ramificada, eu não tenho ramos de carbono saindo dessa cadeia, então ela é normal. Ela é saturada, só tem ligação simples entre os carbonos. E ela é homogênea, né? Só tem carbono ligado a carbono. Então ela é uma cadeia homogênea. Legal, né? Fechada, normal, saturada e homogênea. Fechada, normal, saturada e homogênea. Isso aí. E por último, mas não menos importante, vem essa dita cuja aqui, ó.
essa aí agora, galera. Vamos lá. Bom, é uma cadeia aberta, não está formando ciclo. Beleza, então ela é aberta. E ela vai ser ramificada, né? Olha quantas pontas a gente tem nessa cadeia. 1, 2, 3, 4, 5 pontas, jovenzinhos. Então, ela é uma cadeia ramificada. Aberta e ramificada. Enquanto as outras só tinham 2 pontas com carbono ou não tinham ponta extra alguma, essa aqui tem 5, então ramificada. Saturada só tem ligação simples entre os carbonos. Então ela é saturada, isso aí. E ela é homogênea porque só tem carbono, né? Carbono e hidrogênio. Bonitinho, né? Bonitinho fazer essas cadeias carbônicas, jovens. É mó legal. Mó legal. Beleza? Jovenzinhos, querem questionar alguma das classificações de algum dos três aí? Alguma que não tenha ficado muito claro, por que que é, por que que não é? Mandem. De boas? Então, vou dar 2 segundinhos aí para quem está acabando de anotar. E aí já vou pegar uma nova lousa para nós começarmos a falar de funções, jovenzinhos. A letra A, vamos ver aqui. Vamos escolher a cadeia principal. A cadeia principal, ela tem que contemplar o maior número de carbonos, tá bom? Então, eu vou pegar como cadeia principal. Vamos lá. Vamos entender esse negócio da ramificação aí, ó. A cadeia principal tá aqui, ó. Eu vou ir pintando ela de verdinho. A cadeia principal tem que contemplar o maior número possível de carbonos. Então, ó, eu consegui, ó, na cadeia principal pegar o maior número de carbonos. Tem carbono saindo da cadeia principal aqui na letra A? Ó? Não. Tem cloro, tem oxigênio, hidrogênio, mas hidrogênio, cloro e oxigênio não contam como ramificação. Se eu tivesse saindo daqui, por exemplo, um carbono, aí sim ia contar como uma ramificação. Mas hidrogênio e outros elementos não contam como ramificação. Ramificação são só carbonos que saem da cadeia principal. Por isso que na letra A eu tenho uma cadeia normal e não ramificada. Quando eu olho para a letra C, eu tenho que escolher como cadeia principal aquela que contempla um maior número de carbonos. Então, vou pegar essa aqui, ó, como sendo a minha cadeia principal. Pega 5 carbonos. Professor, se você pegar ela fazendo isso aqui, ó, aqui, 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 1, 2, 3, 4, 5 também, dá na mesma. Então, já que vai dar na mesma, vou pegar ela retinha assim como cadeia principal, que fica melhor. E aí, olha só quantos carbonos estão ligados nessa cadeia principal. Nesse carbono eu tenho 2 ligados e aqui eu tenho mais um. Então, eu tenho 3 ramificações nessa cadeia principal, 3 carbonos saindo dela. Na primeira não tinha nenhum carbono saindo, só outros elementos. E outros elementos não contam como ramificação. Beleza, Iago? Beleza, Iago entendeu. Heloísa, deu boa? Show de bola. Beleza, jovenzinhos, beleza. Então, vou dar um segundinho ainda para quem está anotando. A gente já pega outra lousa. Bora lá. Vou pegar uma nova lousa aqui.
Galera, agora a gente vai começar a falar de funções orgânicas. Quando nós falamos das funções inorgânicas, nós vimos que eram 4, certo? Ácidos, bases, sais e óxidos. Eram 4 funções inorgânicas. Agora, jovenzinhos, quando eu falo de função orgânica, tem muito. Tem os hidrocarbonetos, os álcoois, as cetonas, os aldeídos, os ácidos carboxílicos, temos os éteres, os ésteres, as aminas, as amidas, e esses são os que eu lembro, tá bom? Então tem muita função orgânica. Mas nós vamos estudar aqui no nono ano apenas 5 delas. Os hidrocarbonetos, os alcoóis, as cetonas, os aldeídos e os ácidos carboxílicos. São os principais para o nosso dia a dia, tá bom? Aí lá no ensino médio, vocês vão ver as outras funções que são um pouco mais complexas e tal, tá bom? Então, a que eu vou falar com vocês nessa aula, jovens, é a função hidrocarbonetos. O que vai ser a função hidrocarboneto, jovens? Ela é aquela função que na cadeia principal só tem hidrogênio e carbono, tá bom? Então, os hidrocarbonetos. Hidrogênio e carbono, hidrogênio e carbono na cadeia principal. E o próprio nome já sugere, né? Ó, hidrogênio e carbono, hidrocarboneto. Só tem hidrogênio e carbono na cadeia principal. Beleza? Vamos pensar o seguinte, jovens, como que eu vou dar nome para hidrocarboneto? Só tem hidrogênio e carbono. Vamos pensar no caso mais simples. Só tem hidrogênio e carbono. Então, a gente vai ter uma regrinha para nomenclatura. E a nomenclatura, jovens, a regrinha, ela foi instituída pela IUPAC. Quem que é a IUPAC? Tem aqui, é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Porque quando eu vou falar de cadeias carbônicas, eu posso ter cadeias imensas. E na hora de dar um nome, eu posso dar o nome de um jeito, você pode dar o nome de outro jeito. Então, eles criaram várias regras para que, independente de quem deu o nome, todos deem o mesmo nome. Porque senão a gente pode dar nome diferente, achar que são substâncias diferentes e no fundo é a mesma substância. Então aí o PAC criou uma regra para dar nome para essas substâncias aí. Então, para os hidrocarbonetos, qual que é a regra? Você vai ter um prefixo mais um intermediário mais o no final. O prefixo, jovens, está associado ao número de carbonos na cadeia principal. O intermediário está ligado ao número de ligações duplas e simples ou triplas. Então, vamos lá. Pensando primeiro no prefixo. Se vocês olharem aí na página 241 do livro de vocês, tem uma tabelinha nessa página, jovens. E ela vai dar o nome do prefixo de acordo com a quantidade de carbonos que você tem na cadeia principal. Então, um carbono, o nome do prefixo é met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5 carbonos, pent. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, ept.
8 carbonos, oct, 9 carbonos, non e 10 carbonos, dec. Aí se tem 11 é um dec, duodec, assim vai, mas as principais que nós vamos usar, no máximo até 10 carbonos. Talvez nem até aí chegue, com um número menor de carbonos a gente já consiga dar um nome, tá bom? Então, conta quantos carbonos tem, você escolhe o prefixo. Ponto. Olha para as ligações. Se só tiver ligação simples, você usa o intermediário an. Se tiver ligação dupla, você usa o intermediário em. E se tiver ligação tripla, você usa o intermediário in. Vamos fazer um exemplo aqui? Não vou fazer exemplo. Eu vou escrever aqui algumas cadeias, aí vocês dão o nome e depois a gente faz junto para ver se bate. Ó, porque não é difícil. Ó, vou fazer uma aqui, deixa eu pensar. Aí, ó. Essas 4 substâncias aí. Quero que vocês deem o nome delas. Vou dar, agora é 37. Quando for 39, eu volto a chamar vocês. Vou deixar meu microfone no mudo um pouquinho. Tentem dar os nomes aí e daqui a pouco eu volto para a gente dar o nome junto. Vamos lá? Vamos ver se bateu o que vocês fizeram, o que a gente vai fazer agora? Então, ó, cadeia principal, aqui tem 4 carbonos. Então, olha na tabelinha lá, número de carbonos. 4 é o but. Então, but. Só tem ligação simples entre o carbono. Então, olhando no intermediário, é o an. Que é, inclusive, o exemplo lá embaixo. Butan, como só tem carbono e hidrogênio, O. Então, esse aí é o butano. Ó, só tem um carbono, então é met. Só tem ligação simples, an. Metano. Inclusive, aqui não, nem tem um outro carbono para fazer análise, né? Então, só poderia ser metano. Não tem como ter um meteno ou um metino, porque não tem um outro carbono para ter ligação dupla e tripla.
tá bom? Olha o segundo caso, o segundo já foi, o terceiro. Tem 2 carbonos, então é et. Mas tem uma ligação dupla, então é en. E acaba em o porque só tem carbono e hidrogênio. Então é o eteno. Perdão. Olha o último aqui. Tem 3 carbonos, então é prop. Tem uma ligação tripla, galera. Ligação tripla in. E o O no final. Então, esse último é o propino. Butano, metano, eteno, propino. Suave? Desses exemplos aí, jovens, querem questionar algo, perguntar, indagar, sugerir, mandem, vai lá. De boas, né? O hidrocarboneto acho que é sossegado. Jovens, na página seguinte, a gente tem as outras funções: álcool, cetona, aldeído e ácido carboxílico. A gente vai ver na próxima aula aí, depois do intervalo, tá bom? Eu e a professora Suzana selecionamos alguns vídeos, um para cada função. Quando vocês abrirem lá, não se assustem, porque são vídeos bem curtinhos, tá bom? Alguns têm 4, outros têm 5, acho que o mais longo talvez tenha 8 minutos, alguma coisinha assim. São vídeos curtinhos, tá bom? E ainda, jovens, nessa aula a gente vai continuar falando sobre hidrocarbonetos. Eu vou pegar uma nova lousa. Posso ou tem alguém anotando aqui ainda? Vou dar 2 segundinhos caso alguém esteja anotando ou queira bater um print da tela. E aí nós vamos para outra lousa. E foi. Eu vou fazer uma cadeia carbônica agora, ramificada, com dupla ligação, para a gente poder entender como que a gente vai dar o nome nos casos um pouco mais elaborados de hidrocarbonetos, tá bom? Então, olha só. Olha que bacana, olha que legal. Olha lá. Essa é a minha cadeia carbônica que a gente vai ter que dar nome agora, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, jovens, é identificar a cadeia principal. Identificar onde que eu consigo fazer, né, uma sequência com maior número de carbonos. Eu vou fazer pintadinho de verde de novo. Eu vou fazer aqui, ó. Se eu fizesse diferente, ó, se eu tivesse pego aqui, ó, esse carbono e vindo aqui, ó, também ia ficar com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tanto faz se eu vou pegar a vermelhinha ou a verdinha. Eu vou pegar a verdinha porque fica numa linha reta. Acho que fica mais fácil a gente identificar as coisas. E aí eu tenho uma ramificação saindo dessa cadeia. Tá bom? Vamos lá. Como é que eu vou dar nome, jovens? Primeiro, eu vou ter que dar nome para cada carbono. E esse nome é um número. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. E eu tenho que dar esse nome de forma que a ramificação e aquela dupla ligação fiquem nos carbonos de menor número. Então, por exemplo, eu posso dar o nome assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou começar daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Só que se eu fizer isso, ó, aqui a minha ramificação está no carbono 4, se eu começar a contar daqui. E a dupla ligação está no carbono 2. Se eu uso aqui de baixo, a ramificação está no carbono 2 e a dupla ligação está no carbono 3. Então, eu tenho números menores quando eu uso aqui, ó, a numeração de baixo. Se eu usar de cima, eu vou ter um 4 ainda para eu avaliar de número de carbono. Então, eu desprezo aquela nomenclatura lá de cima. Eu sempre escolho aquela que vai apresentar os menores números de carbono.
tá bom? O carbono com um número menor. Então, olha só, a minha ramificação é de um carbono. Então, sai um carbono. Um carbono é MET. Então, eu tenho a ramificação MET. Em qual carbono? No carbono 2. Então, eu começo falando isso. Ó. No carbono 2, eu tenho a ramificação MET. Beleza? Aí vem quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vem a cadeia principal, pente. Aí eu tenho uma dupla ligação. Em qual carbono? Eu tenho que especificar. Ele pode estar nesse carbono aqui, por exemplo. Então, eu tenho que dizer em qual carbono. Está no primeiro, segundo, no terceiro carbono eu coloco a dupla ligação. Então, no carbono 3 tem um EN, e aí acaba com o O, porque é tudo hidrocarboneto. Então, essa substância é o 2-MET, 2-PENT, 3-eno. Esquisito que fica, né? Mas é assim mesmo. O que você pode fazer, jovenzinhos, é pegar esse 3 e jogar para frente aqui. Você pode escrever assim, ó. 2-MET, 3-penteno. Então, você pega esse 3 e joga para frente do pente, para indicar onde que está a dupla ligação. Pode fazer isso. Fica mais fácil de ler, né? 2-MET, 3-penteno. Melhor do que 2-MET, pente, 3-eno. Mas as duas formas estão corretas. Eu prefiro chamar de 2-MET, 3-penteno. Mas fica a critério da pessoa que está dando o nome, essa definição aí de como que vai escrever, tá? No caso do número, né? Você vai jogar o número lá na frente do nome ou você vai deixar o número no meio do nome. As duas possibilidades estão corretas aí nesse caso. Beleza? O que vocês acharam, jovens? Tranquilo ou muito difícil? As ramificadas, elas são mais raras de aparecer. Geralmente é uma única cadeia, tá bom? Mas, caso apareça alguma, essa é a regra que nós vamos usar para dar nome para essa cadeia que tem uma ramificação aí, tá bom? Mas vejam pelo lado positivo, existem as reações orgânicas. A gente não vai estudar reações orgânicas, tá bom? A gente viu algumas reações inorgânicas, né, de ver se tinha a mesma quantidade de substância de cada lado, da reação química e tudo mais. Porque aqui as reações são muito longas. Eu não consigo fazer numa única linha. Às vezes são 5, 6 linhas para uma reação, porque primeiro ela perde hidrogênio, depois ganha outra coisa. Então a reação é muito longa, vocês vão brincar com elas só lá no ensino médio. Então, por enquanto, a gente vai aprender a dar nome nas substâncias, para quando chegar lá no ensino médio, o professor falar: ah, vamos pegar o 7 em 2, sei lá o quê. Você já sabe qual é a substância, já tem uma noção do que ele está falando. Beleza? Gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Suavidade, tranquilidade. Então, beleza. Eu vou interromper o meu compartilhamento de tela um pouquinho. Aí. Jovens, então na próxima aula vocês vão ter uma sequência de vídeos aí para assistir lá no plano de estudos que já está lá na pasta da turma, beleza? É só acessar lá na pasta, tá bom? Jovenzinhos, a gente vai encerrando por aqui, então temos mais 3 minutinhos aqui pelo Zoom, daí já vai esgotar o nosso tempo. Eu agradeço a atenção de vocês, um ótimo lanchinho e nos vemos de novo logo após o intervalo, beleza? Até daqui a pouquinho, jovens. Me dê um tchau bem bonito. Tchau. Tchau, jovens. Tchau. 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 Vou derrubar. 1, 2. Ah, não esqueçam de assinar a chamada, hein? Assina a chamada.